Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do bate-papo de hoje é Entre Sentenças e Emoções, a trajetória de um juiz de sucesso. O juiz da vara de família e sucessões é o responsável por julgar conflitos que envolvam relações familiares e transmissão de bens após o falecimento. Diferente de outras áreas do direito, o juiz foca e prioriza a mediação e a conciliação para que as partes entrem num acordo, visando pacificar os conflitos emocionais. E é comum o uso de uma linguagem mais simples para o entendimento das partes e também uma ajuda de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos e assistentes sociais. Mas antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu vou trazer para vocês recados dos nossos patrocinadores. A iluminação certa transforma ambientes, valoriza materiais e define a atmosfera de um projeto. Por isso, a Jabu organiza suas luminárias por estilo, cores e aplicações, para que arquitetos, profissionais e clientes encontrem facilmente a peça ideal para cada espaço. Ter toda essa variedade em um único local otimiza a sua escolha, evita erros e facilita a visualização do efeito final. A Jabu oferece iluminação que une estética, desempenho e qualidade, onde cada detalhe é pensado para elevar o seu projeto. Jabu, elétrica e hidráulica, as luminárias que transformam. Agora é hora de falar de um empreendimento que foi um verdadeiro sucesso em São Carlos, o FC UAM. Com a sua localização privilegiada na Carlos Botelho com a José Bonifácio, foi um sucesso de vendas para quem quer morar ou investir. São estúdios compactos que têm todo o planejamento e estrutura, incluindo área gourmet, academia, solarium, lavanderia. O FC One entregou tudo o que o mercado queria e por isso são pouquíssimas unidades. É sua última chance de também fazer parte desse sucesso. Entre em contato com a imobiliária Cardinale e garanta o seu estúdio. E quando a reunião é importante, o espaço onde ela acontece também precisa ser. A CISC oferece salas de reunião e auditório completo para eventos, cursos, palestras e encontros estratégicos. Ambiente profissional, estrutura confortável e a localização no centro de São Carlos. É o local ideal para você impressionar clientes, equipe e parceiros. Quer reservar o seu espaço? Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela ou entre em contato com a CISC. E agora chegou o momento de apresentar o meu convidado de hoje. Ele é nascido em São Joaquim da Barra, se formou em Direito e como juiz já atuou nas comarcas de Ribeirão Preto, Guará e Porto Ferreira, até chegar em São Carlos em 1993. É titular da primeira vara de família e sucessões de São Carlos e se tornou uma referência nessa área. Casado com a Rosana, pai do Saulo, da Paula, da Hanna e do Otávio, meu convidado de hoje é o juiz Dr. Paulo Scanavesi. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar hoje muito sobre justiça, né? As leis do homem. O senhor é nascido lá em São Joaquim da Barra, então, sim, terra de Ana Maria Braga. Sim, Orlando Boldrin. Também. O que o senhor lembra da sua infância? Quais eram as principais brincadeiras? Na época, olha, a gente brincava muito na rua, né? Eu sempre tive muitos amigos e nas imediações, nos lugares próximos ou um pouquinho mais distantes. E com isso eu aprendi a andar pela minha cidade toda, né? E a pé, de bicicleta? Não, sempre a pé.
e nós tínhamos brincadeiras as mais diversas possíveis, né? Algumas com meninos e meninas também, né? E foi muito boa essa fase. Nós tínhamos um momento em que a gente ficava debaixo daqueles postes ainda, de uma péssima iluminação na época, e era o que tinha e era muito boa para nós na época, né? Então ali a gente se reunia para cada um contar causos de assombração. Ai, que medo! Então era muito bom. E a gente, com aquilo, a gente ficava até com muito medo, até de ir para casa depois, mais tarde, né? Mas eu necessariamente chegava em casa às 9 da noite. Com isso é que a minha mãe me colocou para trabalhar muito cedo, porque ela imaginou que se eu arrumasse um trabalho no contraturno escolar, seria mais fácil ela administrar o meu retorno para casa. Quando o senhor fala assim, minha mãe me colocou para trabalhar cedo, né? Quem está assistindo imagina assim, deve ter sido com 15, 17 anos. Não, a gente está falando de quando o senhor tinha 9 anos de idade, nós né? somos em muitos irmãos, né? Com a minha mãe, meu pai teve 12 filhos, 6 homens, 6 mulheres. Então, eu fui trabalhar exatamente quando eu fiz 6 anos de idade. 6? Eu ainda falei 9. 6 anos. No fórum, que foi com 9 anos e 10 meses, mas trabalhei num mercadinho, vendendo laranja, banana e mexerica pela rua, na parte da tarde, né? Depois eu trabalhei num mini mercado, e em seguida trabalhei na roça por quase um ano, e aí sim eu deixei a roça para trabalhar no fórum. E quando a gente fala ali de o vendedor, né, de frutas, para a pessoa que trabalhava ali com as mãos na roça e para o cartório, assim, como foi? O Paulinho criança, né, como vendedor, como o senhor se deu bem em todas as áreas? Muito bem, porque a minha primeira tarefa dentro do fórum, que eu entrei no fórum exatamente no dia 10 de dezembro de 1962. Então, outro dia mesmo, completei 63 anos de fórum. Uau, parabéns. Né? E quando eu cheguei ao fórum, primeiro dia, naquela época o horário, a jornada de trabalho era das 9 horas às 5, com uma hora de almoço, né? Eu já recebi a primeira orientação para poder lavar, aquela época a gente chamava de privada, né? Com o passar do tempo, o hábito foi toalete, né? Foi substituída pelo toalete. E aí ele já me explicou, meu patrão, que eu tinha que todos os dias fazer a limpeza da privada. E em seguida, minha segunda tarefa era exatamente fazer a limpeza do cartório, que era passar aquele escovão com palha de aço, né? E depois passar a famosa cera parquetina, né? E passar o escovão em seguida para deixar... Porque era tudo de madeira, né? Tinha que estar tudo brilhando. Tudo de madeira, tudo brilhante, né? E assim foi. Mas foi rápido, né? Porque essas duas atividades só foram interrompidas quando eu completei 17 anos. Mas com 13 anos, a vida já fez com que eu fosse fazer audiência com o juiz, 13 anos, né? E acompanhar a audiência? Acompanhar não, fazer. O juiz ditava e eu datilografava. Tá. Eu aprendi a datilografia na época, com 10 anos. Com o passar do tempo, lá na frente, eu fui professor de datilografia. Olha, eu fiz datilografia, eu sou uma geração que ainda pegou o finzinho ali. Eu tive muito aluno da datilografia, né? Desenvolvi um método, inclusive, para a pessoa pegar agilidade, né? Hoje, inclusive, eu tenho a alegria de estar dando uma aula para uma das meninas que trabalha no fórum. Ela ainda é menor colaboradora e eu estou ensinando ela a datilografar para ela ter maior agilidade, ser mais eficiente no que faz, né? Que aquela época era na máquina de escrever, agora no computador, né? Máquina de escrever, eu passei por essa época toda, a máquina de escrever, depois a máquina elétrica, a famosa IBM, né? Todas as etapas da IBM, depois a computação. E o senhor sempre trabalhando lá no fórum, pensou em fazer direito, em ser advogado? Sim. Ou chegou a passar outras profissões? Não, com 13 anos o juiz perguntou para mim qual era a minha intenção. Eu falei, olha,
Hoje, o que eu posso responder é que eu pretendo um dia prestar concurso para magistratura. Eu falei para ele, juiz, né? Eu nem sabia dizer magistratura, naquela época se falava em juiz, né? Mas até lá, muita coisa pode acontecer, né? A vida é assim, né? E o senhor sempre foi estudioso? Sempre fui, sempre estudei. Então, passar no vestibular não foi um grande desafio? Não, porque era um pouquinho diferente. Eu vou te explicar. Eu, em verdade, sempre estudei no noturno, a partir da primeira série ginasial. Por conta do trabalho? Por conta do trabalho, eu tinha que trabalhar o dia todo, né? E você tinha que ajudar em casa, né? Com 12 irmãos, você tem que ajudar. E aí, sim, trabalhando no noturno, não tinha tempo de você, por exemplo, pensar num curso diurno, né? Meus pais não tinham condições, com muitos filhos. O meu pai lá atrás, ele começou também carpindo, né? Em propriedade rural, fazia a carpa do café, né? Fazenda cafeeira. E a minha mãe sempre às voltas com muitos filhos, né? E dando conta de todos. Fico imaginando que é ter 12 filhos. Eu tenho um, já não tenho tempo. A maioria dos meus irmãos nasceu em casa, com parteira, né? A minha parteira foi, para eu nascer, foi uma indígena, né? Minhas irmãs também, eu sou o mais velho dos homens, antes de mim são 4 mulheres, né? E eu sei que nós não tínhamos tempo para deixar de trabalhar, para poder pensar em fazer um curso mais intenso, para poder disputar uma faculdade maior em São Paulo, né? Ou na época o Rio de Janeiro. E aí nós ficamos, eu tive que fazer opção, óbvio, pela faculdade de Direito da UNAERP Ribeirão Preto, que era uma excelente faculdade. Aliás, diga-se de passagem, uma excelente faculdade até hoje, né? Então eu fiz a faculdade lá, mas sempre fui estudioso, sempre estudei. E a ideia de ser juiz nunca saiu da cabeça? Não, eu, 13 anos eu fiz isso, mas eu não sou ansioso. Então as coisas acontecem, né? Eu já tinha essa noção, e a minha religião me ajudou mais ainda a eu ter um pouco mais de foco, né? E a partir daí ficou fácil exercer um controle maior. Na hora que eu me formei, eu fui advoguei 2 anos em Brasília, e me deu uma experiência muito boa, os escritórios onde eu trabalhei. Depois eu retornei, montei minha banca de advocacia, advoguei ao todo por 12 anos. Aí eu prestei o concurso e tive, vamos dizer, a vida permitiu que eu passasse logo no primeiro. E aí eu estou na estrada já faz um bom tempo. E quando a gente fala desse concurso, o senhor já estava atuando aí há mais de 10 anos no mercado, né? 12 anos. 12 anos. E aí para passar no concurso tem que voltar a estudar, né? Acho que a gente nunca deixa de estudar, né? Eu já estudava. Como é que era essa rotina para passar no concurso? Eu já estudava, então era, vamos dizer, eu era muito atento nos casos que eu, como advogado, né, era contratado. Eu nunca deixei de estudar. Então, eu estudei, achei que era o suficiente, aquilo que eu precisava, né? E inclusive, uma história, né? Acaba caindo aquilo que você sabe para você passar num concurso, em qualquer que seja o concurso, não é? Aqueles que têm, por exemplo, uma mente bem privilegiada, capaz de passar em qualquer tipo de concurso, né? Muitas vezes, na hora de trabalhar, não trabalha o tanto que precisa. Entende? Uhum. Então tem essa diferença, né? Eu sou filho do esforço. Maravilha. É esse tipo de história que eu adoro contar aqui, né? Sou filho do que esforço. a maior, acho que grandeza de pessoas de sucesso é o esforço, com certeza. Quando o senhor se torna juiz, o senhor passa pro outro lado da mesa, né? Então o advogado é aquele que pede e o juiz é quem decide, né? Quando a gente muda o lado da mesa, no começo, quais foram ou qual foi o maior desafio pro senhor de estar desse outro lado? Para ser sincero, eu não senti nenhum problema. Eu sempre me dei muito bem, tanto com advogados quanto com promotores, né? Sempre me dei bem. Então, para mim foi natural, porque eu já estava convivendo direto, você vê, sala de audiência, desde os 13 anos, né? Eu era o datilógrafo do juiz. Então, eu tinha um pouco mais de habilidade para datilografar,
o juiz ditava e meu português era razoável, mesmo porque eu lia bastante, né? Atenção, para aqueles que só gostam aí da tela, né? Precisa ler. O livro é indispensável, né? Glúteo na cadeira e muita leitura. Isso faz a diferença. Eu adoro ler, mas livro de papel ainda. Eu não consegui Sim. me adaptar. Porque eu gosto de riscar, eu gosto de anotar. Eu ainda estou nessa fase do impresso. Isso é necessário, entendeu? Eu uso até marca-texto. Eu adoro nos também. livros para destacar, entende? E para quando você relê, né? Isso, fica fácil. Não é? E aí a gente ouve muitas pessoas falarem que o juiz, ele define o destino das pessoas. Aí eu falo, não, gente, peraí, quem define o destino é a gente, que comete crime ou não, enfim. Né? O juiz vai aplicar a lei ali. Sim. Isso sempre foi tranquilo na cabeça do senhor? Ou existe uma pressão de vou definir destino de alguém? Isso chega a passar na cabeça? Não, de modo nenhum. Eu sou, acima de tudo, eu procuro a conciliação entre as pessoas, porque o resultado de uma resolução amigável é superior à sentença do juiz. Entendeu? Uhum. Então melhor, não é aquela história é melhor um mau acordo que uma boa demanda. Não é verdade isso. Errado esse enunciado. O certo é uma conciliação capaz de atender os interesses de ambas as partes. É óbvio que existe aquela questão de afastar um direito, eu diria, mais amplo de um lado, né? E procurar fazer uma compatibilização com os interesses de ambos. Então, essa é a técnica que eu uso desde que eu, em verdade, advogava, né? Eu acho que é mais interessante você procurar o caminho da resolução para quê? Exatamente para que as pessoas possam se desembaraçar. Para que as pessoas, elas toquem a sua vida de forma normal, né? Eu já peguei demandas em que o processo, não fui eu que produzi isso, mas tinha 13 anos de andamento, e que depois eu estive no local da briga com as partes, os advogados, e ali eu consegui resolver. Mas eu peguei o caso fazia um mês. É um caso clássico de Ribeirão Preto, né? Em que a advogada desesperada e disse: doutor, faz 13 anos que esse processo está aqui para resolver, já o laudo já está no processo, né? Porque muitos processos a gente verifica que as partes, elas como que cooperam para que o processo ele se prolongue, sabe? E lá na frente o resultado ele não vai ser tão satisfatório quanto seria se elas tivessem parado e entendido a mensagem de que a conciliação tem que acontecer. Você vê, na China existe um sistema em que as pessoas que muito procuram o judiciário, elas, em verdade, elas têm algum tipo de problema. Eu, quando advogado, me lembro de uma parte adversa que já tinha, em pelo menos uns 5, 6 anos, ela já contabilizava 56 processos. Uau. Ou seja, era uma pessoa que gostava realmente de litigar, né? E um detalhe que me chamou a atenção foi que eu tive um tio que também gostava muito de litigar. E eu sempre aconselhei ele, e mesmo assim ele insistia nas demandas e dizia que ele adorava ir ao judiciário. E o pior, ele nunca pagou absolutamente nenhum honorário meu, absolutamente nenhum, não é? Mas não foi por isso, por ser um parente, se atendia com boa vontade, tudo. Mas ele tinha essa gana. Tinha que passar para ele aqueles conteúdos de séries de judiciário para ele assistir na casa dele. Exatamente, sabe? E ele passava a entender muito do direito com base até nos casos que ele teve. Que ele vivenciava. E era um homem simples em termos de formação, né? Mas muito divertido. Mas, então, ocorreu isso. Agora, eu acho que as pessoas, elas precisam procurar tanto quanto possível o caminho da integridade, o caminho da negociação, da transação, sabe? Esse é o melhor foco para elas, eliminar da frente aquilo que estorva, aquilo que vai causar realmente uma preocupação mental,
vai afetar o emocional dela, o psicológico, sabe? Mas quando você fala nisso, vem muito na minha cabeça, a gente olha para trás aí, né? O senhor juiz há tanto tempo, décadas, Sim. né? Hoje as pessoas não estão mais intolerantes, mais egoístas, mais impacientes, e essa conciliação está ficando mais difícil que no passado? O grande problema da nossa humanidade, de modo geral, é o vício do egoísmo, entendeu? É o egoísmo que está na raiz de todos os problemas sociais, econômicos, educacionais, o problema da falta de habilidade social. Mas o senhor vê que isso vem aumentando? A habilidade familiar, entende? Depende da região, né? Existem realmente comunidades onde existe de fato um conflito maior, né? Aqui em São Carlos, por exemplo, nós temos um volume de demanda muito grande. Se você juntar as reclamações trabalhistas, as demandas federais, as criminais, as cíveis, famílias e sucessões, nós temos aí mais de 120 mil ações em andamento. Meu Deus. É quase 50% da população de São Carlos. Isso não é bom sinal. Não é bom sinal. E lembrando que o poder público também é um grande litigante. Poder público. Então alguma coisa tem de errado nisso, né? E eu vou dizer outra coisa. Eu acredito muito na educação, sabe? A educação das pessoas. E educação, acima de tudo, ela começa dentro de casa. Então tem que existir uma preocupação maior do poder público em estimular o processo educacional dentro de casa. Não dirigir o processo educacional segundo a ideologia de cada um. A ideologia política em especial, falando do processo formativo, o processo educacional, que exige um contexto muito amplo de vida, não é? Hoje, as empresas elas têm procurado contratar funcionários, pessoas, que se destacam na habilidade social. É preferível você ver alguém pela frente que tem mais habilidade para resolver problemas, né? Para ajudar na solução, na resolução de problemas. Isso é importante. Então, nós temos que assumir, a sociedade tem que acordar para o papel educacional. A família é em primeiro lugar. A educação vem de dentro de casa. Acho que tem uma mudança gigantesca de quando o senhor começou ali na magistratura com a criação dos filhos naquela época e a criação dos filhos hoje, né? Sim. É praticamente outro mundo. É totalmente diferente. Uma coisa que me chama muita atenção, e já existem estudos na área da psicologia, é um problema voltado, por exemplo, à discriminação, né, ao racismo. Ora, a convivência, ela acaba moendo isso, sabe? O conviver, então é o estímulo à convivência com todos. E a sabe? rede social está indo no caminho totalmente oposto, né? Porque eles não convivem de modo geral, mais. As redes sociais a gente tem aquelas que realmente são, eu diria, eficazes positivamente, são muito mais estruturadas dentro de a direção dela é educacional, é inspiradora, que seja até motivacional, né? Mas existe uma boa parte que infelizmente existe ali um ódio, um ressentimento, existe um espírito separatista, existe de fato uma crueldade ali que está surfando em cima dessa onda de uma comunicação instantânea com a utilização particularmente das redes sociais, das redes virtuais de modo geral, entendeu? Então eu diria que a educação, ela vem em primeiro lugar. Isso não foi descoberto agora, né? Você vai olhar lá para trás, pelos grandes filósofos, pelos grandes pedagogos, né? Então você imagine lá atrás, Pestalozzi, né? Qual era a proposta educacional de Pestalozzi? Então, começa efetivamente dentro de casa e que precisa de um apoio muito grande, para que as coisas se sucedam dentro de um espírito formativo, para que quando saia de casa para o mundo, a pessoa já esteja preparada, principalmente para os relacionamentos. Hoje nós temos, imagine só, a falta de educação afetiva é tamanha que eu já fiz divórcio com pessoas que se casaram
havia 11 dias. Meu Deus. 11 dias, 16 dias, 19 dias. O que é isso? Falta de educação afetiva. Onde está a habilidade para poder identificar o outro, a outra, entende? Para conversar, para dialogar. Fazem tudo às pressas, muitos, né? Fazem às pressas, e a ruptura também se processa de forma quase que instantânea. E dá trabalho para eles, dá trabalho para a justiça, dá trabalho para a sociedade, fora emocional por isso. Aí é até o de menos. O problema é o impacto na vida emocional, deles, né? E, consequentemente, na própria sociedade, na estrutura social. Entende? Pessoas que não têm preparo para ter filhos. Não tem preparo para isso. Quando o senhor fala nisso, vem muito na minha cabeça uma das situações que o senhor lida ali, né, de guarda de filhos, tal, da alienação parental, né? Sim. Eu acho que as pessoas, eu estava até falando isso pro senhor antes de começar a entrevista no bate-papo aqui para alinhar os microfones, de que eu sinto que as pessoas estão cada vez mais mentirosas, e daí Sim. pega conflito de adulto e mistura o filho, a criança. Isso eu vejo que, pelo menos, né, de forma geral, está muito comum, né? Como é que o senhor lida com isso ali dentro da... Falta de educação afetiva. Isso, entendeu? como é que o senhor identifica quem está mentindo, quem está falando a verdade? Como é que funciona isso na prática? Então, isso vai muito da experiência ao longo dos anos, né? Existem alguns métodos que são simples, mas eu não troco de jeito nenhum. O que você, no decorrer do tempo, você aprende pela experiência, né? A experiência, ela vai se acumulando. Então, o acervo acaba sendo, em dado momento, imenso diante da nossa limitação. Sabe? Então, se você tem... nós vivemos em média hoje aqui 78 anos, a sobrevida do ser humano. Mas você vê que 78 anos é apenas alguns minutos diante da realidade da vida humana. Sabe? Você vê, quando o homem saiu das cavernas, quando o homem, em dado momento, se firmou como um ser... iniciando o agrupamento de forma inteligente, de forma estrutural, né? Há pouco tempo isso. Então, por maior que seja a experiência de alguém, ela representa o quê? 1 ou 2 minutos diante dessa realidade que proporcionou toda essa experiência, essa larga experiência da espécie humana, né? E o ser humano vive muito em cima das experiências. Porque o presente, o que é o presente? O presente, um filósofo disse que é a junção do passado e do futuro, né? Aí a gente está vivendo o presente, né? E a gente se vale disso para poder aplicar um pouco da experiência. E muitas vezes a gente vai modificando aquelas experiências por força das circunstâncias dos fatos. Você vai fazendo uma adaptação. Então, é outro caráter, outra característica que é muito importante, que é a flexibilização. Então, você vê, né, a questão do perdão dentro das relações familiares. O perdão, ele é fundamental para a pessoa poder simplesmente se aliviar de uma carga muito pesada. E para isso ela precisa ser flexível, ou pelo menos procurar treinar a mente dela para essa flexibilização, para ela poder seguir adiante a vida dela. Porque às vezes a pessoa que errou nem lembra mais dela e ela tá com aquele negócio de não perdoar, faz mal para ela, né? Eu já vi pessoas que atravessaram a existência com dor no coração, quando era tão simples resolver o problema, embora às vezes orientada, continua até o final da vida, entende? Mas é por exceção que acontece isso. Quanto antes perdoar, porque o perdão é uma forma, inclusive, de você se respeitar, se aliviar daquela montanha de preocupações ou de fixações que você estabeleceu injustamente para o teu cérebro. O senhor é espírita, Sim. A religião do senhor, Sim. né? Então, quando a gente fala das leis dos homens e das leis de Deus, né? Existem grande parte delas que coincidem ali, Sim. né? E que essa fé também ajuda muito nessa hora do perdão, nessa hora de Sim. entender o outro. O senhor Sim. acaba trazendo todo o conhecimento espírita que o senhor tem, né, da religião ali para ajudar nessa conciliação? Olha, eu não misturo as estações, sabe? Mas eu acho que essa calma que o senhor traz, essa maturidade, essa também... Então, mas aí é outro resultado. Por exemplo, Tá. Eu cheguei à conclusão faz muito tempo
que a gente precisa procurar o caminho da paz, da pacificação, né? E isso ajuda, porque fica muito mais fácil você trabalhar com as pessoas essa ideia. Então, infundir isso na pessoa, obviamente, vai depender da abertura de cada um. Sim. Sabe, da assimilação, a capacidade de assimilar. Existem pessoas que colocam realmente um obstáculo que é insuperável dentro delas. Elas não conseguem superar esse obstáculo emocional, psicológico, e elas travam a vida delas. Então lá a gente tenta justamente destravá-las, mas mostrando para elas, a atividade vai ser dela, é pessoal, é personalíssima. Ela que vai entender, ela pode entender ou não, a maioria entende, sabe? E procura se adaptar. Então o que eu trago, eu diria que são valores de modo geral, né? E esses valores, eles devem ser cultivados. Eu tenho alguns valores e que também eu estou dentro daquela faixa mediana, óbvio, né? Em alguns eu ainda tenho essa condição muito rasteira, não é? Mas em outras eu admito que a gente tem que fazer também aquela famosa autoanálise, né? Para você não imaginar que você é a última bala do baleiro. E entender que você está em evolução constante, que você tem que melhorar. Exato. E quando a gente fala nesses valores, quando a gente pensa na carreira de um juiz, quais valores o senhor destaca? Por exemplo, ética, integridade, quais outras palavras o senhor colocaria? Olha, de maneira geral, para um juiz. De modo geral, não era só para o juiz, né? Para as profissões, de modo geral. Você conhece. O ser humano. Não tem conhecimento em qualquer área se ele não for revestido da indispensável ética. Muito bem. A questão da integridade é uma questão de desenvolvimento. É nas inter-relações que você vai entender o valor da integridade. Então a gente tem que aplicar isso desde o princípio. Isso vai tomar um tempo, né? E vai exigir tempo. Vem a questão da maturidade, que cada vez mais ela se protrai, você corre atrás dela para entender. Por quê? O mundo dos fatos é um mundo infinito. O mundo é infinito. Não existe uma questão estanque, não existe. Os fatos se movimentam, né? E os fatos vão ganhando outras variações. E essas variações também se dispõem ao infinito da vida. E aí a gente sempre tem que correr atrás para procurar o quê? Se adaptar. Então, há valores que são indispensáveis, né? A gente tem que procurar o justo, né? Mas eu te pergunto, o que é o justo, né? Então, o justo sempre precisa, ele sempre depende do nosso aprimoramento para a gente poder acertar o justo. A gente sempre tem uma nódoa da imperfeição para reconhecer o justo, né? O justo por excelência ainda não está presente na Terra. Não adianta. Então, nós precisamos cada vez mais de procurar cultivar os valores, estimular outras pessoas a tanto, né? Reconhecer os nossos defeitos e, tanto quanto possível, trabalhar em cima deles para a redução dos nossos defeitos. Porque ficar sem defeito é impossível, mas a gente consegue minimizar muito. Minimizar, né? É isso. Você vê o calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo sabia qual era o defeito dele. E nós, quantos defeitos nós temos e que não se mostram como o calcanhar de Aquiles? É isso. Quando a gente pensa nas salas de audiência e de todos os processos que o senhor vivencia diariamente ali, né? Sim. A gente vê pessoas que aparentemente são muito bem sucedidas financeiramente, mas com algumas situações bem amargas, né? Com dificuldades até de perdoar, como o senhor está falando, né? E muita gente associa o sucesso a dinheiro, e não, né? Hoje, depois de toda essa experiência de situações que o senhor viveu ali, o que é ser bem sucedido para o senhor? Olha, a pergunta é muito boa, sabe? Tem um filósofo francês que ele diz que as pessoas hoje como que se obrigam a alcançar a felicidade, né? E que não é necessário isso, sabe? Tanto quanto possível que a gente possa fazer a adaptação da nossa vida à simplicidade, levar a vida com simplicidade, não é? A gente ter aproximação das outras pessoas, independente do extrato,
social, não é? Então, as pessoas se destacam por elas serem humanas. Isso é importante, a gente se aproximar das pessoas, porque ali é um ser humano. Então, as pessoas, nós temos que nos ajudar a tornar as pessoas visíveis. Quando a gente torna as pessoas visíveis, facilita a nossa comunicação, facilita a gente descobrir que o outro tem valores, não é? E ela é digna de ser observada. Então, as pessoas assim que eu vejo que são de sucesso, né, hoje está muito associado à questão da pessoa que se enriquece, que é milionária, que é isso que... Sabe? Eu acho que essa é uma diretriz nada adequada, é muito incompatível. Nada contra quem tem dinheiro, bem entendido, tá ok? Porque tem pessoas que têm dinheiro e têm sucesso também. E elas são boas de alma, né? Eu tenho um grande amigo que, embora ele seja uma pessoa de muito patrimônio, ele é uma pessoa simples e mantém o que eu acho que é um grande valor, a bondade o acompanha. Então isso para mim não tem preço. A generosidade da pessoa não é aquela generosidade simplesmente para colocar no Jornal Nacional. É natural nessa pessoa. E no dia a dia, né? Eu admiro isso, né? Por exemplo, no direito, eu fiz várias, vamos dizer, milhares de audiências. Mas uma das audiências que mais me chamou a atenção, dentre aquelas que me chamaram a atenção, essa foi a principal, eu acho. Uma mulher simples, catadora de reciclados, né? Essa mulher, aliás, de recicláveis, essa mulher, na sala de audiência, primeiro, ela adotou um método muito inteligente, porque quando a parte contrária começava a falar, ela se recolhia, ela deixava a outra falar. E quando novamente aquela fazia uma pausa, ela entrava, aquela a interceptava, e ela novamente se recolhia e deixava aquela falar. Então eu comecei a achar interessante o método que ela estava empregando, mas sem levar desaforo, sem passar recibo da ofensa da outra pessoa. Ela foi ouvindo e a outra, em dado momento, a outra esgotou todo o repertório. E ela falou calmamente o que precisava. E aquilo que ela apresentou resolveu o litígio. Uma mulher, na época, 69 anos, catadora de recicláveis. Sem muita instrução, eu estudo. Levantava 3h30 da manhã para poder preparar o café e o almoço para o marido que estava muito adoentado. Ela saía de casa antes das 5, voltava e chegava para o almoço com ele. Mas uma pessoa extremamente digna, uma mulher que não tinha o primeiro ano do grupo. Quer dizer, aquela mulher, ela é uma mulher de sucesso, íntimo. Ela não sabe. Por quê? Você passa a admirar uma pessoa dessa, muitas vezes sem ela saber que você passou a admirá-la. Eu passei a admirar uma outra mulher, mãe de 6 filhos, e os 6 filhos com sérios problemas mentais, seríssimos. E ela então deixou trabalho para poder cuidar dos filhos. À medida que surgia o diagnóstico, ela entendeu que ela tinha que cuidar dos 6. E foi cuidando dos filhos. E aquela mulher ali na minha frente, eu falei, meu Deus, que mulher diferente. Serena. Ela tinha a agenda dela para levar os filhos para fazer as atividades exigidas pela psicóloga, pela fisioterapeuta, né? Pela TO. Então, eu fiquei admirado de ver aquela mulher. Acima de tudo, a calma como ela conduzia a situação. Quer dizer, é uma pessoa que ela consegue administrar a própria vida e ela tem material emocional, psicológico suficiente para ajudar os filhos também a resolver parte dos problemas que os acomete. Então,
É uma mulher de muito sucesso íntimo, entende? É uma pessoa admirável, essa é admirável. Chegou o momento do nosso programa de eu passar um desafio para o senhor, que é escolher 3 peças dessas de quebra-cabeça que estão sobre a mesa. Quais são as 3 palavrinhas que mais fazem sentido na história de sucesso do senhor? Pode mexer, pode pegar as 3 peças que o senhor mais se identifica na sua história até aqui. Eu vou passar recado de patrocinador e eu volto para saber quais são as 3 peças que o senhor escolheu. Pode ser? Eu vou passar recado e o senhor vai dizer qual o senhor escolheu. Sua melhor oportunidade de negócio pode vir de alguém que você nem imagina. É isso que a força da rede faz. Quando profissionais diferentes se conectam com intenção, o resultado não é só a soma, é a multiplicação. Essa é a força da inteligência coletiva que move diariamente o BNI, a maior organização de business e networking do mundo. No ambiente BNI surgem oportunidades de negócio reais, constantes e qualificadas. E aí, tá pronto para entrar numa rede que pensa junto e cresce junto? É só acessar o www.bnbrasil.com.br. E o que a paz de um sono tranquilo vale para você? Para o grupo Engefort, vale tudo. Você já conhece o sistema Engefort 8000? A nova geração de alarme que cuida do que é seu, mesmo quando você não está olhando. Com instalação rápida, fácil, 100% sem fio e conectado no app. Assim você tem segurança e praticidade na palma da mão. Chegou a hora de proteger o que importa. Chame para uma avaliação gratuita, sem compromisso. E proteja-se com quem sabe proteger. E na hora de receber a família, nada melhor do que ter praticidade e conforto na sua casa. E pequenos detalhes nessa hora fazem toda a diferença. Já pensou ter um purificador ou um bebedor que fornece água gelada? Ventiladores de teto para deixar os ambientes mais frescos? Ou aquela lavadora que cuida das suas roupas de cama, mesa e lava até as suas cortinas antes da festa. São cuidados que transformam a experiência. E você pode conhecer todos esses produtos de perto na loja de fábrica da Latina, em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas, 2700. A loja funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. E tem atendimento por WhatsApp. 99750-9840. É um jeito simples de preparar a sua casa para receber com mais conforto e tranquilidade. Latina, seu momento, nosso eletro. O senhor conseguiu escolher as peças? Sim. Estão aí. Vou pedir, então, vou mostrar a primeira. A primeira peça que o senhor escolheu foi amor. Por que o senhor escolheu essa peça? Eu acho que o ser humano, nós precisamos cultivar realmente os afetos, cultivar de tal modo que a gente consiga, né, tanto quanto possível, desenvolver o amor em nós. Por mais que a gente se esforce, ele vai ser insuficiente, mas é necessário. O amor ao próximo, em todas as ocasiões. Primeiro o amor em si próprio. Tá. Porque sem eu me amar, eu não consigo amar ninguém. É igual a máscara do avião ali. Exatamente. Então eu preciso realmente cultivá-lo, né, sabendo do desafio que isso representa, que aí facilita as interações em tudo, né? E aí provavelmente ela vai ter relação com a segunda palavrinha que o senhor escolheu, que é a família. Família, ela é necessário, né? Pai e mãe precisam ser dedicados no dia a dia, né? Na relação pessoal entre eles cônjuges e também repercutir essa interação, essa energia na vida dos filhos, né? E dos outros membros da família, né? Então a família, ela é importante para tudo. É a célula primeira da sociedade, né? Você vê que lá atrás, Cidade Antiga é um livro fantástico que explica sobre a importância da família. Lá atrás, né? Ainda lá na antiguidade mais remota, o poder da família, né? Então a família é essencial, não adianta. E quando a gente olha para o pai Paulo, 4 filhos, sim. Como é que foi educar tanta gente, né? Com todo esse trabalho do senhor como juiz, com tudo que o senhor fazia de religião, de auxílio a tanta gente, como é que foi essa educação de 4? Olha, em verdade, os 4 filhos, eu tenho uma história anterior, né? Nós temos muitos irmãos, né? Só com a minha mãe, meu pai teve 12 filhos, né?
Meu pai teve mais 11 filhos fora de casa. Meu Deus! Então todo é um pouquinho, né? Um time de futebol com reservas. Reserva integral. Não, dá para trabalhar tanto na categoria A quanto na categoria B, né? Mas então, e na época, a gente procurava atender um ou outro, né? Desde criança, a gente era levado a ajudar o irmão mais novo, a irmã mais nova, entendeu? Então, nós passamos, e aí chega para poder ficar com os 4 filhos, eu fiquei viúvo, né, da primeira mulher, e fiquei com os 2 filhos, eu cuidando dos 2, né? Então, eu já tinha experiência de cuidados, né? Lá atrás eu trabalhei em muitas instituições, fui presidente da PAI na minha cidade, participei pelo menos de 9 instituições lá, filantrópicas, e aquilo sempre me ajudou, participando de trabalho na periferia, e aquilo foi ajudando. Então você tem essa vinculação com pessoas, né? E essa vinculação dentro de casa facilitou muito as interações, as recomendações, e fazer também acontecer, para que realmente é pelas ações que os filhos te seguem, né? Não é tanto pela fala, né? A fala pode até sensibilizar, mas é o exemplo. Mas o que convence mesmo é se você faz, né? Então, com as imperfeições da gente que ainda caracteriza nas relações familiares, óbvio, né? Não existe família perfeita, mas o importante é a gente se dedicar para poder atender essa responsabilidade. Eu tenho um filho que tem 47 anos. Minha idade quase. Então, vai completar 47 agora. E filho também que tem 26 anos, né? É assim. E aí o senhor é mais bravo ou o senhor tem esse jeito mais conciliador como pai também? Eu sou sereno, né? Nada te tira de sério? Agora, eu sou firme. Isso precisa ser declarado. Com os valores. Sou enérgico nisso. E tem algo que tira o senhor de sério? Futebol. Tira o senhor de sério? Não, eu sou palmeirense. Eu sou corintiano, já vou tirar o senhor de sério. Não, meus filhos todos, inclusive minha mulher, são corintianos. Todos, meus 4 netos são corintianos. Ixi, o senhor tá perdido. Não, normal. Porque quando o meu time perde, eu não preciso tomar remédio. Né? Eles também não, sabe? Mas eu falo que eles precisam tomar. Mas nada, a gente não tem aquele apego tão, né, eu diria, nervoso com esse ou aquele time de futebol, né? Mas aquela vinculação, no meu caso, foi desde criança que eu tive essa vinculação com o esporte, né? Sempre pratiquei esporte, sempre joguei futebol na época, né? Desde criança eu joguei futebol de salão, principalmente, a maioria das vezes no futebol de salão. E que eu sempre gostei, corrida, né? Tanto que eu corro até hoje. Então, eu sempre tive um relacionamento muito mais do básico, o que é necessário. Mas acho que um relacionamento mais esportivo com o seu time do que de paixão enlouquecedora, talvez. Lógico. Lá em casa é o contrário, assim, meu pai é corintiano doente, assim, eu não podia namorar palmeirense, jamais, nem escondido. Você casou com uma palmeirense? Não, casei com um corintiano. Padrinho do meu filho, corintiano. É tudo corintiano, assim, eu brinco com palmeirense que eu nunca pude ter um bichinho da Parmalat, porque não entrava Parmalat na minha casa, eu sou uma sofredora, corintiana raiz. E a terceira peça que o senhor escolheu, princípios. Em tudo você tem que começar do começo, né? E princípio é o começo de tudo, né? Então, o cultivo também de princípios. Os princípios são necessários em tudo, né? Nós, seres humanos, precisamos gostar do ser humano, sabe? Para facilitar, para interagir com o ser humano, né? Então, você tendo essa abertura com o ser humano, facilita a vida de relações, né? Então, para isso, os princípios são necessários. Quantos princípios nós temos? Você vê, a nossa Constituição Federal, ela começa ali, logo no início dela, né, os primeiros artigos são todos destinados ao princípio, né? Princípio da dignidade do ser humano, começa por aí. Princípio da solidariedade, né? E ali vem o princípio do cuidado, que é um resultado de todos os outros princípios, né? Se a gente, por exemplo, eu não tenho autocuidado, como é que eu vou cuidar de alguém? Então, dentre os princípios, eu vejo que é muito importante, os mais importantes são o da dignidade do ser humano,
esse da solidariedade, é o do cuidado. Cuidado, imagine, você está aqui hoje porque seguramente você experimentou os favores dos cuidados ministrados pela tua mãe, pelo teu pai e por outros membros da tua família, não foi isso? Sim. Então, e isso, essa mensagem, você repercute. Você repercute em todas as atividades. O contrário do cuidado, eu tenho que é a negligência. Então, o ser humano negligente, imagine o desastre que ele dá causa. Em tudo, né? Ele negligente, o impacto da vida dele na dos outros é imensa, é altamente nefasta a consequência, né? É isso, então eu vejo os princípios como elementos acima de tudo. E voltando lá nas decisões do senhor, nas sentenças e nessa... todos esses processos, né, o senhor conta também, principalmente acho que na vara de família e sucessões, como equipe, né, que eu até falei na abertura, multidisciplinar ali. Qual a importância dos psicólogos, assistência social, assistente social para tudo isso? Super importantes, não é? Por causa da visão deles, né? E aí a gente conta com um elemento que é a experiência de vida também, e particularmente aquela da especialização de cada um, né? Eles trazem elementos que são, diríamos assim, auridos no dia a dia da abordagem, das entrevistas, e vai captando o que é necessário para que o processo tenha uma alma, né? Que eu falo. Fique muito mais prático, muito mais objetivo o trato com aquela demanda, né? Eles conseguem traduzir para o senhor algumas coisas total. Que o senhor consegue tudo identificar? Tudo isso, e eu faço as audiências, né? Onde o senhor confirma as informações. Nas audiências eu tenho, como diz, né? É o momento para eu desenvolver toda a percepção possível para a identificação da extensão do litígio, a fonte ou as fontes do litígio, não é? Para poder identificar quais são os empeços, o que fazer para poder removê-los. Então, ali na audiência nós temos assim um momento sagrado para isso, né? É muito importante a participação dos outros funcionários, que nós temos, por exemplo, o oficial de justiça na constatação em muitos problemas. A figura do oficial de justiça não é só de entregar intimação, etc., fazer uma penhora, fazer um termo jurídico, né, um arresto, né, mesmo um sequestro de imóveis, não, né? Vai além nas constatações, né? Há muito tempo eu tenho por hábito fazer isso. Às vezes vou ao local do litígio, né? Eu comecei há muitos anos fazendo isso, desde a minha ida para Ribeirão Preto. Eu fazia isso porque é algo que o código fala, inspeção judicial. Então você vai ao local, e eu particularmente fiz muito dessa nas ações possessórias, né? Nas invasões, nos conflitos de terra. Eu sempre agi e fui ao local, e onde resolvia muitos problemas. Invasões, às vezes, né? A gente ia também. Então eu tomei isso como algo indispensável para o juiz melhor decidir. E na maioria dos casos, no local do litígio, as partes clareadas com as informações que eu acabava passando, pelo que a gente olhava no local, sentia, etc., fazia acordos. E também não ter a pressão de estar dentro de uma sala de audiência, né? Talvez você sentisse mais segura no ambiente dela. É comum, às vezes, nas entrevistas em Curatela, eu ia ao local para poder conversar, nas instituições que abrigam muitos idosos, né? Você vai para ver o estado da pessoa e bater um papo, sentir o ambiente onde ela está morando, às vezes na casa do filho, da filha, ou na própria casa dela, onde tem cuidadoras. Você vai para poder sentir também o ambiente e saber como ela está sendo tratada, né? O que tem ali disponível em favor daquela pessoa que está num quadro de vulnerabilidade. Então isso é importante, não é? Então a justiça vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, porque vai depender muito do caso concreto. E aí, como se diz, né? Pode surgir o estado de Vieira, para você poder ajudar a resolver o problema. O que é o estado de Vieira? Então, é exatamente daquele... É uma figura histórica, né? Na própria... dentro da estrutura do nascimento do Brasil,
e que em dado momento ele dentro lá no púlpito da igreja, como que ele teve esse estalo que se diz de Vieira, e ele passou a partir daquele momento fazendo aqueles sermões que são eternos, né? Então, se você pegar todas aquelas perorações feitas pelo padre, né? Você fala, meu Deus, de onde veio a profundidade do que ele falou, do púlpito da igreja. Perfeito. Né? Então, era assim, algo extraordinário para as pessoas ouvir, como que aquilo transformava pessoas, pelas observações argutas que ele fazia, né? Então, ele foi como se fosse um escafandrista, né? Buscar no fundo da alma do ser humano para poder fazer com que as pessoas entendessem. E ele se apresentava de forma que não tinha como você deixar de prestar atenção naquilo que ele dizia. Então tem os famosos sermões do Padre Vieira, né? Que precisam ser divulgados e hoje infelizmente não são. Mas na minha época de escola era comum, né? Você estudar o Padre Vieira, estudar Jean-Jacques Rousseau, você poder estudar Pestalozzi, Platão. Sócrates não deixou nenhuma obra, mas a gente sabe exatamente por conta dos outros filósofos. Você estudava isso ainda, né? E eu, no curso noturno, era o normal, eu sou normalista, né? E aí era muito legal por causa das discussões que isso gerava, né? Entre os alunos. Então, o importante é refletir sobre tudo isso, né? Refletir é importante, então é isso. E aí, se o senhor pudesse dar um conselho para quem está se tornando juiz da Vara da Família e Sucessões esse ano, 2026, né? Dado todo esse aprendizado que o senhor teve, toda essa evolução, ou ao contrário, da humanidade, da população, o que o senhor diria? Ou para aquele juiz lá de 30 anos atrás, que era o senhor mesmo, Sim. chegando agora para ser juiz, né? O que o senhor diria? Olha, primeiro na formação, eu acho que quem está afim de fazer o direito, para ser um operador do direito, na condição de um advogado, de um promotor, de um juiz, né? E também um delegado de polícia, e várias profissões, elas nascem exatamente depois que você obtém a graduação no direito. Várias, são muitas mesmo, né? Então, eu diria que na formação passa necessariamente pelos direitos humanos. É fundamental isso. Os direitos de personalidade. Aprender muito isso. E acima de tudo, estudar, ler, não ler só o direito, mas ler também, ir na fonte de outras áreas do conhecimento humano, é necessário, né? Então vai para a gente poder aprender um pouquinho mais, né? Ninguém pode ter também a pretensão de aprender tudo que não vai aprender. Nós vamos aprender uma fatia mínima, né? Qualquer que seja o gênio, ele vai aprender uma quantia, um percentual mínimo do que tem aí, vibrando pelo universo todo. Bom, mas o que eu aconselho acima de tudo, para todo profissional que vai lidar com o ser humano, é gostar do ser humano. Esse é o principal conselho. Perfeito, a gente está indo para o último minuto de programa, aquela pergunta de milhões. A inteligência artificial vai substituir o juiz no futuro? Não, não substitui o ser humano. Pelo contrário. Vai chegar um momento que nós não vamos precisar da inteligência artificial. Nosso cérebro vai se desenvolver, nós temos esses picos de avanço cerebral, não é? A ciência já demonstrou isso, já revelou isso. Então, a inteligência hoje artificial é indispensável, necessária, né? Já existe muito questionamento a respeito do que você falou, mas nada substitui o ser humano. Porque a inteligência artificial, ela não convive. E nós temos o poder da convivência. Ok? Então, esse é um dado. Segundo, o nosso cérebro vai, em dado momento, você tem que pensar assim, daqui 100 anos, pode ser 200 anos, 500 anos. A Terra vai acabar logo antes. Não vai acabar. A Terra não é um lugar que se acaba assim, não, sabe? Todos têm medo de acabar o que tem aí. Todos têm medo. Então, o que se vê pela frente é o cérebro do ser humano dar um salto de qualidade, de expansão, né?
a gente poder se comunicar com as pessoas apenas mentalmente. Isso vai demorar, mas vai acontecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui, pela aula que o senhor deu hoje sobre, não só sobre justiça, mas sobre humanidade. E a gente se vê então na próxima peça do nosso quebra-cabeça.